E aí galera, esse aqui é o Projeto X, aquele que multiplica suas chances de aprovação. E hoje nós vamos falar do tópico deslocamento de equilíbrio, que é definido pelo princípio de Le Chatelier. É um assunto recorrente na prova específica da UERJ, por isso nosso projeto é específicos. E também vamos trabalhar com Unicamp, FUVEST e SES Gran Rio, universidades que abordam esse tema aqui com uma certa frequência. Então, de uma maneira geral, a gente tem o seguinte, deslocamento de equilíbrio. Então, imaginem um sistema em equilíbrio, pela definição de equilíbrio químico que vocês já sabem. Esse equilíbrio pode ser perturbado de alguma maneira. Quando isso acontece, nós temos o chamado princípio de Le Chatelier, que diz que quando um fator externo interfere em um sistema em equilíbrio, este se desloca sempre no sentido de minimizar a ação deste fator. Então, o sistema, quando deixa de estar em equilíbrio, ele mesmo se reorganiza de uma maneira que se volte ao estado de equilíbrio. Você pode interferir no equilíbrio de uma reação de três maneiras bem abrangentes: concentração, pressão e temperatura. O primeiro fator com o qual a gente vai trabalhar é a concentração. Como você mexe na concentração do sistema? Você pode mexer aumentando a concentração ou diminuindo. Então, vamos entender isso com uma outra lógica. Aumentar a concentração de uma substância significa que você está adicionando mais daquela substância ao sistema. Quando isso acontece, vamos entender aqui, o aumento da concentração desloca o equilíbrio para o lado oposto da adição. Então você tem um sistema em equilíbrio, adiciona uma daquelas substâncias, coloca uma quantidade um pouco maior, o equilíbrio é deslocado sempre para o lado oposto de onde ela se encontra. Automaticamente, a diminuição da concentração, ou seja, a retirada daquela substância do sistema, vai deslocar o equilíbrio para o mesmo lado da retirada. Por quê? Tem que haver a reposição daquela quantidade que você retirou. Então assim, olhando aqui o conceito fica um pouco vago, mas a aplicação é bem objetiva. Vamos ver aqui no nosso exemplo como é que vai funcionar. Representei aqui um sistema em equilíbrio. A mais 2B está em equilíbrio com C mais D. Essa seta ainda, essa seta voltando, na verdade quer dizer que o sistema é reversível, ou seja, ele pode ir e voltar. Então, em algum momento, a gente atinge o estado de equilíbrio. Eu estou dizendo para vocês que essa seta apontando para a direita é o chamado sentido direto, que aqui eu estou simbolizando como sentido 1. A seta apontando para a esquerda é o sentido inverso, que eu estou dizendo que é o sentido 2. Então, tudo bem. Minha pergunta é a seguinte: o que vai acontecer com o equilíbrio dessa reação se eu aumentar o quê? A concentração de ar. Então, essa simbologia aqui entre colchetes quer dizer concentração em mol por litro. Então, eu estou dizendo que eu estou aumentando a concentração em mol por litro de ar. Embora fosse a unidade, o importante é, estou aumentando a concentração. Isso vai deslocar o equilíbrio para qual sentido? Então, se eu estou aumentando a concentração de ar, eu estou colocando mais do ar. Quando você adiciona uma substância, você desloca o equilíbrio para o lado oposto, ou seja, eu vou deslocar para o sentido direto, que é o sentido 1. Qual é a lógica disso? Se o sistema está em equilíbrio e você aumenta a concentração de ar, que por exemplo está desse lado, eu não posso aumentar muito essa quantidade à toa. Quando eu aumento essa quantidade aqui, o sistema tem que se reorganizar de alguma maneira que esse adicional seja consumido e o sistema volte a estar em equilíbrio. Então, quando eu coloco essa quantidade a mais, ele vai se reorganizar com aquela quantidade do B que está no sistema, vai formar um pouco mais de produto. Então, olha o equilíbrio tendendo para o outro lado. Aumentei isso, mas eu tenho que gastar essa quantidade adicional e o outro lado começa a aumentar um pouquinho. Porque se você aumenta a quantidade de reagente, automaticamente você forma mais produto. Então, o equilíbrio está sendo deslocado no sentido direto. Aumentar a concentração do B desloca o equilíbrio para qual sentido? Aumentar a concentração de B, a adição de substância desloca o equilíbrio para o lado oposto. Então, se eu aumentei B, vai para o outro lado, que é o sentido direto também, sentido 1. E se eu aumentar a concentração do C? Colocar mais do C, então se eu estou aumentando essa quantidade, eu tenho que deslocar o equilíbrio para o outro lado. O outro lado agora é o inverso, é o sentido 2. E se eu aumentar a concentração do D? Vai seguir a mesma lógica, vai deslocar o equilíbrio para o sentido 2 também. Agora, vamos parar para pensar. Uma dúvida muito recorrente é a seguinte: mas Asanoff, e se eu adicionar, por exemplo, o C do lado de cá? O que acontece? Na verdade, a gente não tem essa lógica. É o seguinte:
O sistema está em equilíbrio, você considera o sistema como um todo. Então eu não escolho o lado. Ah, eu vou colocar o C desse lado, eu vou colocar o C desse lado aqui. Você coloca C no sistema. Automaticamente o aumento da quantidade de C, para essa reação, ele entende que o C está desse lado. Então automaticamente vai jogar para o outro. Você não coloca uma substância de um lado ou do outro. Você coloca no sistema. E aí ela se reorganiza, deslocando o equilíbrio. Agora, e a diminuição da concentração? Você não está retirando a substância? Então, se você retira, você tem que repor essa quantidade. Retirada de A, desloca o equilíbrio para o sentido, olha para cá, estou tirando o A. O equilíbrio pode ficar sem o A? Não pode, né? Então eu tenho que repor essa quantidade. Ó. Tiro o A. C e D entendem que está faltando A, reagem entre si, voltando e formando essa quantidade de A que eu havia retirado. Então, ó, tirei A, reponho a quantidade. Se eu tirar, reponho. Então o equilíbrio vai para o sentido 2. Agora fica automático para todos os outros, né? Diminuição da concentração do B, desloca o equilíbrio para o sentido, tirei o B, vou repor, desloca para o sentido 2. Diminuição da concentração do C, vou deslocar o equilíbrio para o sentido, diminuir C, eu estou tirando C. Se eu tiro C, eu tenho que repor. Tirei C, estou repondo, vai para o sentido 1. Diminuição da concentração do D. Se eu tiro o D, eu tenho que repor essa quantidade. Vai para o sentido 1 também. Então, aqui a gente entende o que acontece quando você mexe na concentração de substâncias no sistema que se encontra em equilíbrio. E aí, galera, agora vamos falar sobre o segundo fator que altera o equilíbrio de uma reação, que é a pressão. Como é que funciona a pressão? Bom, a pressão você pode mexer de duas maneiras. Ou você aumenta, ou você diminui, pela lógica. A ideia é a seguinte, em primeiro lugar, quando você trabalha com pressão, nós vamos trabalhar com substâncias que são gasosas. Qualquer outro estado físico não vai gerar uma influência sobre a pressão do sistema. Tá? Então, pressão, você aumenta ou diminui, só que, muito cuidado com os sinônimos. Aumentar a pressão pode vir escrito na prova como diminuir o volume. É um sinônimo. Então assim, eu tenho um determinado recipiente. Vou aumentar a pressão contra esse recipiente. Então é como se eu estivesse apertando esse recipiente. Então olha só, o espaço dele está diminuindo. Então o aumento da pressão diminui o volume, são sinônimos. Lembrando aqui, ó, que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Tá? Então pela lógica, aumentar a pressão vai deslocar o equilíbrio para o lado de menor volume. Consequentemente, o menor número de mols para gases. Então essa é a ideia com a qual a gente vai trabalhar aqui em pressão. Aumentou a pressão, o equilíbrio é deslocado para o sentido de menor volume, logo menor número de mols para gases. Consequentemente, a diminuição da pressão é o oposto. Eu tenho um recipiente, estou fazendo força contra ele, agora eu vou diminuir essa força. Então a minha pressão está diminuindo, logo o volume está aumentando. Eu vou deslocar o equilíbrio para o lado de maior volume, ou seja, o lado que tem o maior número de mols. Vamos tentar enxergar isso de uma outra maneira. É um exemplo muito bobo, mas vocês até conseguem enxergar de uma maneira geral. Faz de conta que você tem uma bola de aniversário. A bola de aniversário ela teria mais ou menos esse formato aqui, ó. Tá? Faz de conta que isso aqui é uma bola de aniversário. Aqui dentro da bola de aniversário você tem as moléculas do gás, que está aqui dentro. Dessa maneira. O que vai acontecer? Se eu pegar essa bola e apertar, o que acontece com ela de uma maneira geral? Todo mundo já percebeu isso. Se você pega a bola de aniversário e aperta contra você, qual é o lado que enche? Vocês podem reparar que é o lado de cima que enche, né? Ela estica o lado de cima para depois estourar. Então quando eu estou apertando a bola, eu estou aumentando a pressão. Então olha só, quando você aperta a bola, vocês podem observar que o lado que enche é o lado de cima. Ela estica para cima, então ó, aumento de pressão vai para o sentido que tem o menor número de mols, que é a menor quantidade. Dentro da bola, a região que tem a menor quantidade de gás é aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar colocar uma figura geométrica aqui para você tentar enxergar isso. Ó. Imagina que aqui dentro você consegue colocar um cone dentro dessa figura. Ó. Você tem um cone aqui, o cone tem volume. Então assim, a região da base do cone ela tem um volume maior do que essa região aqui superior, por exemplo. Ó. Vou traçar aqui uma outra região do cone.
Então, ó, aqui em cima eu tenho um segmento aqui do cone, um pedaço dele, que tem um volume menor, por exemplo, do que essa região aqui. Então, aqui em cima tem uma menor quantidade de moléculas do gás do que aqui embaixo. Então, quando você aumenta a pressão, ele está deslocando para o sentido que tem menor quantidade. Menor volume, aqui ó, não é uma figura espacial? Então, menor volume aqui. Essa é a ideia. Automaticamente, se eu pegar a bola e fizer isso, ó, puxar, vocês vão perceber que esse lado encolhe. Então assim, ó, se eu puxar a bola, eu vou estar diminuindo a pressão. Então eu desloco o equilíbrio para o lado de maior volume, maior número de mols. Foi o que eu coloquei aqui, ó. Diminuição da pressão é aumentar o volume. Vou deslocar o equilíbrio para o lado de maior volume, ou seja, o que tem menor número de mols. Você só tem que tomar cuidado com um pequeno detalhe, principalmente quem vai fazer a prova da Unicamp, porque isso já caiu algumas vezes. Que é o seguinte, pressão parcial. Pressão parcial, na verdade, tem a ver com concentração. Quando eu digo pressão, eu estou dizendo pressão do sistema, como um todo. Não existe isso. Eu aumentei a pressão. Ah, mas eu aumentei a pressão onde? No reagente ou no produto. Não é isso. Você aumenta a pressão do todo, do sistema. Você diminui a pressão do todo. Agora, a pressão parcial é de uma parte, o nome está dizendo, é de um determinado gás. Então assim, se eu mexo na pressão parcial de um gás é porque eu estou aumentando ou diminuindo a quantidade dele. Então a adição ou retirada de substâncias são equivalentes a quê? A concentração. Então se alguma questão falar para vocês de aumento ou diminuição de pressão parcial, você vai pensar como se fosse concentração. Mas a gente vai ver ali no nosso exemplo agora, ó, como é que isso vai funcionar. Botei uma reação aqui, ó, 2A gasoso mais B gasoso. Está em equilíbrio com C gasoso mais 3D gasoso. Sentido 1 direto, sentido 2 inverso. Ok. O que vai acontecer se eu aumentar a pressão do sistema? Aumento de pressão, desloca o equilíbrio para o sentido de menor número de mols. Né? Isso você aperta, vai para o lado que tem menor quantidade. Eu tenho que enxergar isso na reação. O que é esse menor volume, menor número de mols? Olha bem para essa reação. O que está acontecendo? Ó? Gasoso, gasoso, gasoso e gasoso. Então a pressão vai interferir em todos. Desse lado aqui eu tenho quantos mols? Aqui tem 2 e aqui tem 1. Então a gente diz que esse lado aqui ele tem 3 mols. Desse outro lado aqui o que acontece? Aqui tem 3 e aqui tem 1. Então esse lado aqui ele tem 4 mols. Então se eu aumentar a pressão eu vou deslocar o equilíbrio para o sentido que tem menor volume, consequentemente menor número de mols. Então, aumentando a pressão, eu vou deslocar o equilíbrio para o sentido 2, que é o que tem menor número de mols, logo menor volume. Então, ó, vai para o sentido 2 o aumento da pressão. A diminuição da pressão só pode ser ao contrário, né? Se eu diminuo a pressão, eu vou deslocar o equilíbrio para o sentido de maior número de mols, que lado é esse? Então, é o sentido 1. Tá aqui, ó. Aumentar o volume. Cuidado, aqui é pegadinha, né? A questão fala assim, e aí, o que acontece no sistema em equilíbrio se você aumentar o volume? Aí você tem que lembrar que aumentar o volume é a mesma coisa que diminuir pressão. Então eu vou tirar a cola, ó. Se aumentar volume é diminuir pressão, então só pode ser o quê? Sentido 1. E diminuir volume. Se eu estou diminuindo o volume, o que está acontecendo com a pressão? Ela está aumentando. Então aqui, ó, esse para aqui, ó. Automaticamente, olha só. Diminuir o volume é a mesma coisa que aumentar a pressão, então é sentido 2. Agora cuidado com o que eu falei, ó. E se a questão disser que houve o aumento da pressão parcial do ar? Aumento da pressão parcial do ar significa que eu coloquei mais do ar no sistema. Então se eu coloquei mais do ar no sistema, eu estaria aumentando a quantidade de ar. Se eu estaria aumentando a quantidade de ar no sistema, o que a gente viu em concentração? Quando você adiciona uma substância, você desloca o equilíbrio para o lado oposto. Então, nesse caso, aumentando a quantidade de ar, eu vou deslocar para o sentido oposto, que vai ser o sentido 1. E se eu diminuir a pressão parcial do ar? Ou seja, se eu tivesse um mecanismo que conseguisse retirar apenas o ar do sistema. Se você tem uma menor quantidade do gás ar, então a pressão ali que ele exerce vai diminuir. Por quê? Porque a quantidade dele diminuiu. Quantidade que diminui a gente fala como concentração, né? A diminuição da pressão parcial do ar significa que eu estou retirando o ar. Se eu estou retirando o ar, eu tenho que repor essa quantidade, já que o sistema está em equilíbrio. Então vem para o sentido 2. Então muito cuidado que pressão trabalha apenas com gases. E quando é pressão parcial, você vai pensar como se fosse concentração.
Vamos ver mais um exemplo agora sobre deslocamento de equilíbrio em relação à pressão. Então olha no exemplo 2 aqui que eu tenho, ó. 2A gasoso mais B gasoso resulta em 3C sólido mais D gasoso. E aí? O que vai acontecer se eu aumentar a pressão do sistema? Aumento da pressão desloca o equilíbrio para o lado de menor número de mols. E nisso eu tenho que ver a quantidade aqui dos dois lados, né? Então olha só, no início eu tenho quantos mols? Supondo que aqui tem 1, né? Vai dar um total de 3 mols. Agora desse lado aqui, quanto eu tenho? Posso dizer que eu tenho 4 mols aqui, porque é 3 daqui e 1 daqui? Não posso, né? Agora tem um diferencial aqui essa reação. Qual é? O C é sólido. Então o sólido não interfere na pressão. Então o que eu vou fazer? Eu vou descartar o C com relação ao deslocamento de equilíbrio em função da pressão. Então nesse caso aqui eu não tenho 4 mols. Eu vou considerar que eu tenho apenas 1 mol. Esse vai ser o detalhe. Então o que vai acontecer aqui? Ó? O aumento da pressão desloca o equilíbrio para o sentido de menor volume ou menor número de mols, que nesse caso então vai ser o sentido direto, que vai ser o sentido 1. Cuidado que se você não tivesse percebido que o C era sólido, aqui ia dar 4, né? Você ia inverter toda a ordem do processo, então muito cuidado com isso. O estado físico é importante com relação à pressão. Diminuição da pressão, automaticamente ao contrário, né? Desloca o equilíbrio para o lado de maior número de mols, que é o 2. E aqui é aquele par que eu falei para vocês, né? Então olha só, a diminuição da pressão tem a ver com o aumento do volume. Então a diminuição da pressão e o aumento do volume então é o mesmo tipo de deslocamento, ó, é o 2. Automaticamente a diminuição do volume tem a ver com o aumento da pressão, então também desloca o equilíbrio para o sentido 1. E agora, um último exemplo para a gente analisar. Ó, tem essa reação aqui, ó. A gasoso mais B gasoso está em equilíbrio com 2C gasoso. Vou aumentar a pressão e diminuir a pressão para ver o que acontece. Para isso eu tenho que pensar aqui, ó. Desse lado eu tenho 2 mols, que aqui é como se tivesse 1 e 1. E desse lado aqui o que eu tenho? 2 mols também. Então o que vai acontecer se eu aumentar a pressão? Se eu aumentar a pressão não vai acontecer nada. Não tem um sentido que seja favorecido em função do aumento ou da diminuição da pressão. Lembrando que aumento de pressão é a mesma coisa que diminuir volume. E o outro é ao contrário, né? É o oposto. Então, nesse caso aqui, aumentar a pressão ou diminuir a pressão e, consequentemente, aumentar o volume e diminuir o volume não vão gerar nenhum tipo de deslocamento de equilíbrio no sistema. Então, nesse caso aqui, ó, não ocorre deslocamento de equilíbrio. Então, a gente vai observar aqui, ó, quando o número de mols é igual dos dois lados, quando o número de mols é igual dos dois lados da equação, vírgula, não ocorre deslocamento de equilíbrio em função da pressão do sistema. Ok? Agora a gente vai falar do terceiro fator que interfere no sistema em equilíbrio, que é a temperatura. Como é que você mexe na temperatura do sistema? De duas maneiras, ou aumenta ou diminui. Mas como é que a gente interpreta isso? Olha só. Quando você aumenta a temperatura, você vai deslocar o equilíbrio para o sentido que é endotérmico de uma reação. O que é o sentido endotérmico? É aquele que absorve calor. Ou seja, é o que tem ΔH positivo. Então, quando você aumenta a temperatura, você está fornecendo calor para o sistema. Qual o sentido da reação que é favorecido? Aquele que gosta de receber calor, que é o endotérmico. Tanto que esse prefixo endo aqui, ó, ele quer exatamente isso. Ele quer dizer exatamente isso, ó, que é para dentro. Então o calor está entrando na reação. Então aumentar a temperatura favorece o sentido da reação que é endotérmico. Para a gente não esquecer isso, a gente vai fazer até aqui um neologismo, digamos assim, ó. O neologismo vai ser esse aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Você imagina que é um aumento. Inventa essa palavra aí, ó. Fusão de aumento com endotérmico. Então você pensa isso aqui, ó. É o aumento da temperatura. Opa, aumento vai para o lado endo. Seria isso, não esquece mais. Automaticamente, a diminuição da temperatura vai favorecer o sentido que é o quê? Exotérmico, é o oposto.
Então tá aqui, ó, diminuição da temperatura desloca o equilíbrio para o sentido exotérmico, que é aquele sentido da reação que libera calor, ou seja, o ΔH é negativo. O que você não pode esquecer, pensando em termoquímica? Uma reação, ela tem dois sentidos. Ela pode ir e pode voltar. Se em um sentido ela libera calor, se você imagina ela acontecendo ao contrário, ela vai absorver calor. Então assim, se um sentido é endotérmico, o sentido oposto é exotérmico, você troca o referencial. Então vamos parar para analisar os meus exemplos. Olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu tenho essa reação A mais B, está em equilíbrio com C, ΔH de mais 30 quilocalorias. O que isso significa? Quer dizer que a reação acontecendo nesse sentido tem um ΔH de 30 quilocalorias. Ou seja, a reação nesse sentido, com ΔH positivo, ela é endotérmica. Ou seja, para acontecer nesse sentido, ela estaria absorvendo calor. Agora vamos mudar o referencial. Se quando você faz isso, você absorve calor, se você fizer isso, você vai liberar esse calor que você havia absorvido anteriormente. Então eu consigo imaginar o seguinte, se para cá o ΔH é positivo, voltando, é como se eu tivesse aqui um ΔH de menos 30 quilocalorias. É como se no sentido oposto a reação fosse exotérmica. Quer dizer, aí eu estaria imaginando a reação acontecendo assim, C se transforma em A mais B com ΔH de menos 30. Ao contrário. Pela lógica, aumento de temperatura, aumento de temperatura. Opa, lado endotérmico. Qual que é o lado endotérmico? É o do sentido direto. Então, aumentar a temperatura favorece o sentido 1. Automaticamente, a diminuição da temperatura favoreceu o quê? O sentido 2, que é o exotérmico. Ó, voltando. A única pegadinha que pode aparecer com relação à temperatura é em função de como ele vai representar o sistema. Olha o que eu botei aqui. 2A está em equilíbrio com B mais 50 kJ. O que o aluno tem mania de fazer? De olhar o sinal, né? Ele olha assim, opa, é positivo, é endotérmico. Não é. É o ΔH que tem que ser positivo. Aqui não é ΔH, aqui é uma quantidade de calor. Então o que eu estou querendo dizer? Que 2A se transforma em B e 50 kJ de energia. Então assim, ele produziu B e produziu 50 kJ. O que é isso aqui? Isso aqui é calor liberado. Se isso aqui é calor liberado, significa que a reação nesse sentido é exotérmica. Seria isso. Então, se nesse sentido ela é exotérmica, no sentido oposto ela seria o quê? Endotérmica, que é ao contrário. Então você já deduz isso no automático. Então, aumentar a temperatura favorece o lado endotérmico. Se eu estou vendo que a reação fazendo isso é exo, então endo é o contrário. Então, aumento da temperatura vai favorecer o quê? O sentido 2. Aqui, ó. Automaticamente, a diminuição da temperatura favorece o exotérmico. Então, é o sentido 1. É assim que a gente trabalha com a temperatura. O último comentário que a gente pode fazer com relação ao deslocamento de equilíbrio é sobre o catalisador. Na verdade, o catalisador ele aparece em questões para enganar você, aluno. Como? O catalisador ele serve para aumentar a velocidade de uma reação. Então, o catalisador ele aumenta a velocidade de uma reação. Como? Diminuindo a energia de ativação. Só que isso não altera o ΔH da reação. Consequentemente, não altera o estado de equilíbrio de uma reação. Por quê? Vamos parar para analisar. Quando você coloca o catalisador, você aumenta a velocidade da reação. Quando você aumenta a velocidade de uma reação, você aumenta tanto a velocidade da reação direta, como aumenta a velocidade da reação inversa. Então as velocidades continuam iguais. É isso que define o estado de equilíbrio de uma reação. Quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Então o catalisador ele não interfere no estado de equilíbrio de uma reação. Como eu consigo visualizar isso? Está aqui, ó. Ele não é consumido durante o processo. Então assim, se eu coloco 50 gramas de catalisador no início, no fim do processo eu vou ter os 50 gramas daquele catalisador inalterados. Ele pode participar da reação, mas depois ele é regenerado e continua a ser o que ele era antes. Ok? Obrigado.